Paz do Senhor, povo de Deus. Vamos falar sobre como evangelizar. Grave essa palavra. Qual é a resposta? Vivendo o Evangelho. Como evangelizar? Vivendo o Evangelho. E viver o Evangelho não significa que eu não vou proclamar o Evangelho. Não, mas o que eu proclamar, eu vou viver. Por isso que o tema que eu trouxe para esse ensino é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Qual é o tema? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Torná-lo conhecido é evangelismo. Amém? A gente vai aprender, irmãos, que evangelismo, como disse o Jamerson, né? Não é algo que a gente faz, é algo que a gente vive. Não é algo esporádico, mas ser missionário, fazer evangelismo é 24 horas por dia. A gente vai ver que é a ovelha que vai gerar ovelha. Que evangelismo não é tanto um método, e sim vida. Evangelismo é vida. No final, irmãos, a gente vai abrir um espaço para as perguntas, mas antes a gente vai dar uma introdução geral. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Abra comigo, se você estiver com uma Bíblia, Colossenses capítulo 4, a gente vai ler o versículo 2 ao 6, que diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. A gente vai aprender como tornar Cristo conhecido, como tornar o Evangelho conhecido, como evangelizar. Através desse pequeno texto de Paulo aqui, a gente vai pensar, vai escolher alguns princípios no evangelismo. Como tornar Cristo conhecido. Vamos ver se o pessoal tem memória boa. Qual foi o primeiro item, por isso que eu disse que o pastor Giliardi clonou ali o meu celular para pegar o meu esboço, com o irmão Wellington. Qual é o primeiro princípio na evangelização que o pastor Giliardi mostrou para nós? Antes de evangelizar tem que fazer o quê? Oração. O primeiro princípio de Paulo aqui no evangelismo é a oração. Continuem a orar. Não desista, irmãos, da pessoa pela qual você está buscando a salvação. Continue orando por ela. Vigiando com ação de graças. Ao mesmo tempo, agora olha esse versículo. Orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. Quero frisar daqui. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Primeiro princípio de como evangelizar, oração. Devemos orar. Agora você notou o foco? O foco de Paulo. Paulo não é um crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas... Não é isso que Paulo está falando. A oração é pela obra. Orem por nós para. Quando você tem essa palavrinha para, você para e pensa que tem um propósito, finalidade, objetivo. Ore por nós para que se abra uma porta para a obra de Deus, para anunciar Cristo. Então esse é o foco, para que a obra de Deus, ou seja, tornar Cristo conhecido, avance. Orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta. A gente deve orar, irmãos, pelos missionários, mas também pela obra, por aqueles que serão evangelizados. Ou seja, não é só orar pelos semeadores, nós devemos orar também pela terra a qual vai ser semeada o evangelho do reino. Então, primeira coisa, antes da gente levar Deus até os homens mediante a palavra, nós temos que fazer o quê? Levar os homens mediante a oração até Deus. Então, antes de evangelizar, a gente tem que fazer o quê? Orar. Amém? Devemos seguir a mesma ordem. Você lembra de Atos 2, o pastor citou aqui? Deus chegou e, vai igreja, vai evangelizar, vão pelo mundo todo. O que eles fizeram primeiro? O que eles estavam fazendo?
Antes deles saírem pelo mundo todo, evangelizando Judeia, Samaria e os confins do mundo, o que eles estavam fazendo? Orando. Antes deles saírem para evangelizar, eles estavam em oração. Mesmo princípio para a gente. Como é que a gente vai conseguir poder para testemunhar? Força, coragem, ousadia? Através da oração. Devemos orar por almas. Devemos chorar por ela. Irmãos, milhões estão perecendo. Os dados que o nosso irmão Jamerson trouxe ontem foram muito tristes. A quantidade de evangélicos aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, meu Deus, nós devemos orar, chorar por essas almas. George Whitefield, sabe o que ele fazia? Ele orava assim: Senhor, dá-me almas, senão eu morro. Será que a gente tem orado pela salvação de almas? Ou a nossa oração é só como Tiago 4 lá, orações egoístas, e a gente não recebe ainda, né? Oração só pensando no eu. Ó, Senhor, minha coisa, meu isso, meu aquilo, e não está pensando na obra de Deus, não está pensando nas almas, nos seus vizinhos, nos seus familiares, nas pessoas com quem você convive. Uma dica que a gente quer trazer aqui, na hora de oração, facilita, não é uma regra, não é obrigado, mas uma coisa que facilita é ter um caderninho de oração. Colocar no caderninho, meus parentes, minha família que eu quero evangelizar. Eu quero evangelizar tal pessoa, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe. No serviço, quem que eu quero evangelizar? O patrão, o meu companheiro. E você vai anotando ali e você ora por eles. Para quê? Para que Deus abra uma porta de oportunidade para você anunciar a Cristo. Primeiro, oração. E a oração, irmãos, vai mostrar a nossa dependência de Deus. Porque, como o pastor disse, a gente tem que estar muito atento à motivação por trás do evangelismo. Tem gente que evangeliza para engrandecer o eu. Olha o meu ministério como cresce. Olha o meu site, o meu blog, o meu canal. Não. O objetivo da evangelização, como o pastor disse, não é nem a bem-aventurança do homem, a salvação eterna, não. O objetivo da salvação é a glória de Deus. Por isso, quer ouçam ou quer deixam de ouvir, nós anunciamos o evangelho. A obra é de Deus, tem origem nele. É feita na dependência e no poder dele, é por ele. E o objetivo, a finalidade é para ele, para a glória de Deus. Primeiro ponto, o que a gente deve fazer antes de evangelizar? Oração. Gravaram? Como é que a gente vai tornar Deus conhecido? A gente falou que é vivendo o evangelho. Como? Tendo uma vida de oração. Não é apenas um momento de oração, não, mas é uma vida de oração. Tanto o orar sem cessar, como também o orar em particular, né? Essas duas coisas. Como tornar Cristo conhecido? Orando. E agora o próximo versículo diz o seguinte: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. A gente ora, irmãos, e confiando no quê? Na providência de Deus. A gente ora confiando que Deus vai nos dar oportunidades para pregar o evangelho. A gente tem que estar muito atento o que Deus está fazendo para a gente se juntar a Ele. Provavelmente você vai ver pessoas ao seu redor que estão com interesse na Bíblia. O que você vai fazer? Você vai se juntar a esse propósito, nesse interesse que essa pessoa está tendo. A pessoa está buscando uma religião. Opa, Deus está trabalhando ali. Então você vai lá e se junta a esse propósito, trabalhar cooperando com Deus, confiando que Deus vai criar circunstâncias favoráveis para o avanço do evangelho. Mas olha, Deus vai abrir portas, né? Se a gente orar, Deus abre portas para a gente ter a oportunidade de falar o evangelho. Mas às vezes, Deus vai fechar portas. Ele abre, ele fecha. E a gente, poxa Deus, eu estava tentando ganhar essa pessoa aqui, o Senhor fechou essa porta. A gente tem que entender o seguinte: tudo está no controle de Deus. Deus, ele é soberano. Onde Paulo está quando está escrevendo essa carta? Colossenses. Ele está em cadeias. Ele está algemado. Ele está preso. Meu Deus, o maior missionário do cristianismo está preso. Acabou a obra. Não. Fazia parte do propósito de Deus Paulo estar preso. Olha o que diz Filipenses, que também é uma das cartas da prisão, a respeito dessa situação. Filipenses 1:12 diz o seguinte: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram,
tem até contribuído para o progresso, para o avanço do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. A gente achou que fechou a porta, Paulo está preso. Não. Através das cadeias de Paulo, o Evangelho avançou. Aqueles que estavam intimidados, que não queriam pregar, o que aconteceu? Eles criaram coragem. Não, nós precisamos continuar a obra, vamos avançar. Eles se despertaram para continuar a obra de Paulo. E lá na cadeia, sabe o que Paulo estava fazendo? Ele estava lá descansando? Não, estava evangelizando. A guarda pretoriana cuidava, era algemada a Paulo e trocava mais ou menos o turno de 4 em 4 horas. O que aconteceu? Toda a guarda pretoriana, a guarda romana, foi evangelizada. Então, Deus, quando você acha que está fechando uma porta, Ele está abrindo. Por quê? Paulo sabia o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Qual é o propósito de Deus? Se você continuar no versículo seguinte, vai dizer: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Amém? Obrigado, pastor. O que a gente viu até aqui? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Como? Primeiro, oração. Nós temos que pegar aquelas pessoas que nós colocamos na mente e entregá-las, apresentá-las a Deus. Depois da oração, a gente tem que ter fé, confiança que Deus vai nos abrir uma porta para tornar Cristo conhecido. Qual é o propósito de Deus? A gente falou, né? Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Como é que Deus vai ter muitos filhos? Através do ide. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como é que esses muitos filhos vão ser semelhantes a Jesus? Próximo, continua o versículo. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Como é que eu sei que isso vai prosperar? Porque Deus estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Outro ponto. Tudo coopera para o progresso do evangelho. Deus está conosco. As portas do inferno não prevalecerão. Deus irá abrir portas para que nós, irmãos, saqueemos o inferno. Você quer isso? Você tem esse desejo? Isso arde no seu coração? Como tornar Cristo conhecido? Orando, confiando na provisão e anunciando a palavra. Como é que Cristo vai ser conhecido? Através da mensagem. Porque qual é o evangelho? O evangelho é uma pessoa, o evangelho é uma mensagem. Se a gente não anunciar Cristo, a gente não anunciou o evangelho. Continua o versículo ali de Colossenses, olha. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra uma porta da palavra, a fim de quê? Falarmos a história da carochinha, falarmos sobre Moisés, não. Para falarmos de quê? O mistério de Cristo. Como o irmão Jamerson falou hoje, falou de Davi, falou de Moisés, mas não usou eles como exemplo de Cristo, não pregou o evangelho. A nossa função é anunciarmos a Cristo, anunciarmos o evangelho. Temos que falar o quê? O mistério de Cristo, que são as boas novas, o evangelho. Aqui é um ponto muito importante. Como pense nisso, como é que eu vou tornar Cristo conhecido se eu não conheço a Cristo? Como é que eu vou tornar o evangelho conhecido se eu não conheço o evangelho? Por isso essa ordem. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, torná-lo conhecido. A gente só vai tornar Cristo conhecido se primeiro a gente conhecer a Deus. Como é que a gente vai pregar o evangelho se a gente não conhece? Como é que a gente vai oferecer a salvação se nós nem temos certeza da nossa? Como é que eu vou oferecer algo para alguém se eu não tenho? Então, olha a importância disso. Antes de falarmos de Cristo para os outros, nós temos que conhecê-lo primeiro. Antes de anunciar o evangelho para os outros, primeiro a nós. Primeiro é necessário conhecer a Deus, para aí sim torná-lo conhecido. Vem a pergunta: você conhece a Deus? Se você conhece a Deus, você automaticamente está tornando ele conhecido. Porque é isso que arde no coração daquele que conhece a Deus. Se você não está tornando ele conhecido, é porque você não conhece a Deus. O que é conhecer a Deus? Conhecer a sua pessoa e a sua obra. Quem ele é
e o que ele faz, seus atributos e a sua obra, o que ele faz, né? Como é que a gente conhece a Deus? Alguém saberia me dizer? Como você conheceu, como é que você sabe o que Deus gosta e o que não gosta? Onde estão essas informações? Através da palavra. Nós conhecemos a Deus através da palavra. Devemos conhecer, então, a palavra. E conhecendo a palavra, nós conhecemos Deus. Mas aqui há um ponto muito importante. Porque tem gente que conhece Deus intelectualmente. É um conhecimento só apenas intelectual, mas não é um conhecimento que traz transformação de vida. A mudança, o entendimento aqui tem que gerar uma mudança de comportamento. Alguém lembra o que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, verso 2? Não vos conformeis esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso. Opa, se eu conheço a palavra, há uma mudança na minha vida. Se não houve uma mudança na minha vida, é porque eu não conheci, não entendi e não conheci a palavra. Aqui muda o nosso comportamento. Amém? Conhecer a Deus. Mas aqui há outro ponto. É porque tem gente, irmãos, essa questão do intelectual e prático, tem gente que conhece isso aqui da Bíblia. Pensa, Gênesis, Apocalipse, soterologia, escatologia, calvinismo, arminianismo, pré-tribulacionismo, conhece tudo. Mas pratica isso aqui. É isso que Deus quer? Ele quer o quê? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Como é que a gente conhece a Deus? Olha o significado da palavra, eu quero trazer para os irmãos o significado da palavra conhecimento na Bíblia, para mostrar que não é só conhecimento intelectual. Quando Jesus está terminando o sermão do monte, ele chama os seus discípulos, né? E ele faz aquele sermão do monte, e lá no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, fizemos muitas maravilhas em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E qual é a resposta do Senhor para essas pessoas? Apartai-vos de mim, nunca vos, qual é a palavra? Nunca vos conheci. O que é conhecimento na Bíblia? Adão conheceu Eva. Significa que Adão chegou, prazer Eva, meu nome é Adão. É isso? O que é conhecimento? Adão conheceu Eva. É relacionamento íntimo. Conhecer é intimidade. Jesus disse para eles: eu nunca vos conheci. E qual é a prova disso? Vós que praticais a iniquidade. Os irmãos entenderam? O que é conhecimento? Conhecimento é um relacionamento com Deus através da sua palavra. Aquele que conhece a Deus, o que faz? Guarda os seus mandamentos. Por que Jesus diz que eles nunca conheceram Ele? Porque eles quebravam os mandamentos, eles praticavam iniquidade. Então, conhecer a Deus, o que é? É um conhecimento relacional através da sua palavra. Você conhece a Deus, irmãos? Você tem um relacionamento de intimidade, de obediência a Deus mediante a palavra? O que a gente faz para conhecer melhor uma pessoa? Para conhecer ela melhor, sabe o que a gente faz? A gente gasta, vou usar a palavra gasta, mas seria melhor dizer investir. A gente gasta tempo com ela. Tudo que a gente ama, a gente gasta tempo. Pode reparar, o que você ama? O que você gasta mais tempo vai revelar o que você mais ama. Quanto tempo você tem dedicado às redes sociais? Quanto tempo dedicado à oração? Quanto tempo você tem gastado com coisas triviais e quanto tempo você tem gastado com as coisas de Deus? Faça um comparativo. E você vai ver o quanto você ama a Deus. Porque aquilo que a gente ama, a gente gasta tempo. Se eu quero conhecer uma pessoa, eu quero conhecer ela conversando com ela. Eu quero passar tempo conversando com ela. Isso a gente faz com Deus através da oração. Se eu quero conhecer uma pessoa, eu vou buscar saber o que ela gosta e o que ela não gosta, para agradar ela, por amor a ela. E isso a gente conhece através da palavra. Conhecer a Deus. Porque se você não conhecer a Deus, não tem como torná-lo conhecido. A gente conhece Deus sozinho, oração e palavra, mas a Bíblia também vai dizer que a gente conhece Deus
na comunhão de todos os santos. Através da comunhão, cada um tem um pedacinho de Cristo, irmãos. Deus colocou um depósito em cada um, e quando os santos se reúnem, a gente compartilha um pouquinho de Cristo com cada um. Então, como que a gente vai conhecer Cristo? Oração, palavra e comunhão. Amém? Crescei na graça. O que é graça? Dependência do poder de Deus que vem através da oração. Paulo orou 3 vezes, a minha graça te basta, porque o meu poder. O que é graça? É a capacitação de Deus que a gente recebe através da oração. Conhecimento. O que é conhecimento? Aquele que conhece, guarda os meus mandamentos. É um relacionamento com Deus na obediência através da palavra. Onde é que está a comunhão? Crescer na graça e no conhecimento de meu Senhor, de nosso Senhor e Salvador. Ele não é só meu, não é Pai meu, é Pai nosso. Nós conhecemos Deus na comunhão dos santos. Você conhece o Evangelho? Essa parte é boa. Eu vou precisar de 2 voluntários daqui a pouco. Amém? Acho que pode ser o irmão Adailton e o irmão Wellington, que eles não têm vergonha, são mais... Você conhece? Temos que conhecer a Deus para pregar, falar sobre Deus. E a gente viu que é oração, palavra e comunhão. Isso a gente vai aprender a conhecer Deus. Mas é necessário também conhecermos o Evangelho. Você conhece o Evangelho? Ah, irmão, eu sei, o Evangelho é boa notícia. Mas você conhece qual é essa boa notícia? Primeiro ponto, né? Você é salvo. Você nasceu de novo. Você tem certeza da sua salvação? Porque como é que você vai pregar salvação para os outros se você não tem certeza da sua? Quem é que vai dar crédito para um dentista banguela? Quem é que vai dar crédito por um nutricionista obeso? Como é que você vai pregar salvação se você não é salvo? Então é necessário que você nascer de novo, ter um encontro com Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você conhece o Evangelho? O Evangelho, ele é, como todo mundo sabe, boa notícia. Mas eu costumo dizer, como o pastor já deu um exemplo, antes de conhecer a boa notícia, como a gente viu no vídeo, é necessário conhecer a má notícia. Imagina se eu chegasse para o pastor Gilead, olha, pastor Gilead, tem um remédio aqui para o senhor. Tá louco? Eu estou bem, não tenho falta de nada. Mas se eu pegar um atestado médico dizendo que se ele não tomar esse remédio, ele vai ter uma morte terrível. Aí o que ele vai fazer? Opa, me dá esse remédio, agora eu sei para que serve esse remédio. Então, antes de falar sobre a boa notícia, sobre o Jesus te ama, é necessário mostrar como que Jesus nos amou e por que ele nos amou. Porque ele nos amou na cruz, né? Por que ele foi para a cruz? Então é necessário, antes da boa notícia, a má notícia. Antes de apresentar o remédio, a cura, mostrarmos a enfermidade, a doença. Qual é a má notícia? Romanos 3, 23. Todos, seja pastor, seja papa, seja rico, seja pobre, todos pecaram e destituídos, afastados, distantes, estão da glória de Deus. Essa é a má notícia. Mas muitas pessoas, como o pastor disse, eles acham que está tudo bem o relacionamento deles com Deus. Então, como é que a gente faz para mostrar que o relacionamento deles com Deus não está certo? O pastor Gilead já citou que no Antigo Testamento veio o que primeiro? Para mostrar a necessidade da graça. Veio a lei. Qual é a função da lei? Qual é a função, por exemplo, dos 10 mandamentos? É a mesma função que tem como é que é o nome? Deixa eu achar o nome aqui. Eu esqueci. Um espelho. É a mesma função que tem um espelho. O espelho, quando você se olha, seu cabelo está desarrumado, o espelho arruma o teu cabelo? O espelho te maquia, o espelho te mostra se está certo ou errado? Quer dizer, o espelho muda? Não, ele só mostra o que está errado. Mas ele não conserta o que está errado. A lei não consegue corrigir o que está errado, mas ela mostra o que está errado. Um prumo, pedreiro, é prumo que se fala? Ou é plumo? É prumo, né? Um prumo colocado na parede, vai consertar a parede? Mas vai mostrar que ela está torta. Um termômetro, vai curar a febre? Não, mas vai mostrar que a pessoa está doente.
A lei tem esse propósito, o propósito de mostrar que nós estamos enfermos, carentes, necessitados da graça de Deus. Tem um hino, se os irmãos me ajudarem, é o hino 15, que é aquela parte do apressado fugir. Em Jesus me escondi. Sobre mim, a espada, apressado fugir. Em Jesus me escondi. Ele viu a lei de Deus e estou condenado. O que ele fez? Correu para Jesus. Essa é a função da lei. Vamos fazer um teste, irmãos? Que o rapaz fez ali no vídeo. Vamos fazer com a gente. Eu sou uma boa pessoa. Será que você é uma boa pessoa? Vamos raciocinar um pouquinho. A gente fez isso lá com os jovens, na sábado, né? Vamos repetir um pouquinho aqui com os irmãos que não estavam lá. Função da lei. Porque pela lei, nenhuma carne, nenhum homem será justificado. A gente vai ser justificado pela graça mediante a fé. Vamos fazer um teste. Eu sou uma boa pessoa. Irmão, você é uma boa pessoa? Então tá. Vamos olhar para os 10 mandamentos. Será que você tem guardado ele? Vamos ver o quão bom você é. Os jovens já aprenderam os 10 mandamentos lá, né? Os irmãos lembram, né? Fizemos um teste lá. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, alguma vez você já colocou Deus em segundo lugar? Colocou a sua vontade acima da de Deus? Buscou primeiro o seu reino em vez do reino dos céus? Alguma vez já aconteceu isso com você? De buscar primeiro as suas coisas antes das coisas de Deus? Oração e ir no mercado. Não, vou no mercado. Oração deixa para depois. Deixa para o final do dia. Ler a palavra ou ver um filme. Vou ver o filme. Depois eu leio a palavra. Deus tem sido prioridade na sua vida? Será que falhamos nesse mandamento? Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem se dobrará perante elas. Irmãos, graças a Deus eu nunca me dobrei perante uma imagem de um ídolo, mas não quer dizer só isso. Esse mandamento fala da ideia de a gente criar um falso Deus, criar uma imagem visível do Deus invisível, um falso Deus. O que é criar um falso Deus? No meu Deus, ele permite eu ver pornografia. Ele não acha problema com isso. O meu Deus, ele não acha problema eu ter um relacionamento com ele de Papai Noel. De eu pedir, ele tem que me dar um relacionamento de gênio da lâmpada mágica. Esses são falsos deuses. Não é o Deus verdadeiro. Terceiro, não dirás o nome do Senhor teu Deus. Amém. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, quem nunca, como um rapaz falou ali, né? Ia usar um palavrão e usou o nome de Deus. Meu Deus! Era para usar um palavrão e usou o nome de Deus como se fosse um palavrão. Quarto mandamento. Lembra-te do sábado. Tempo para Deus. Você tem dedicado tempo para Deus. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Aqui nessa congregação, nunca ninguém desobedeceu aos pais e às mães. Aqui nessa congregação, isso é verdade? Nunca ninguém fez coisa escondida dos pais, né? Para o pai não saber. Fez coisa... Não, né? Aqui tudo foram crianças abençoadas, maravilhosas, né? Sexto mandamento. Não matarás. Essa aí eu tô livre, eu nunca matei ninguém. Tá. Jesus diz o seguinte, se você já odiou alguém no coração, você já assassinou ela. Você só não teve a oportunidade. Porque se tivesse, tu tinha... Você já matou alguém no seu coração? Quer ver como você é um assassino? Tem alguém que você ainda não perdoou? Assassino. Você está odiando aquela pessoa. Sétimo, não adulterarás. Essa aí também me safo, nunca traí minha esposa. Pera, Jesus vai explicar melhor. Se você tiver já um pensamento de lascívia com a outra mulher, já pegou, poxa. Oitavo mandamento, não furtarás, ou seja, não roube. Isso aí eu também, nunca roubei. Nunca roubou uma balinha de supermercado, nunca comprou um CD pirata, nunca baixou nada ilegal da internet. Vamos para o próximo. Não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho, ou seja, não minta. Eu nunca menti. Poxa, acabou de mentir. 10º mandamento. Não cobiçarás, ou seja, nem pense em fazer nada do que foi dito anteriormente. Se nós, irmãos, fôssemos julgados hoje, se estivéssemos diante de Deus e fôssemos julgados por Ele, através desses 10 mandamentos, qual seria o resultado?
inocente ou culpado? Ah, irmão, mas não é bem assim, irmãos. Eu não sou tão pecador assim. Ah, então faz o seguinte. Imagina o seguinte, que a gente tivesse a capacidade de criar um chip, colocasse na sua cabeça, armazenasse durante uma semana, viesse trazer aqui para o culto, para a gente mostrar, chama a tua família, os teus parentes, e colocasse ali no telão os teus pensamentos durante uma semana. O que ia sair dali? Como você ia ficar diante da sua família? Será que a gente será que a gente é boa, somos boas pessoas? E aí? Inocente ou culpado? Ah, mas irmão, comparado ali com o meu vizinho, comparado com o Hitler, eu sou uma boa pessoa. Só que o problema, irmãos, é que a nossa comparação não é com as outras pessoas. A nossa comparação vai ser com Cristo, vai ser com a lei de Deus. É como se fizesse uma linha. Faz uma linha aqui. Aqui está Jesus, aquele que cumpriu toda a lei. Quem cumpriu toda a lei, passa para cá. Irmãos, a gente ia ficar tudo aqui, ó. Ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E a gente vai ter que responder por cada pecado naquele dia do julgamento. Eu fiz um cálculo aqui, ó. Vamos supor que a gente peque 5 vezes por dia. É muito mais, mas a gente vai botar 5 só para arredondar. Soberba, vaidade, egoísmo, coisas que a gente podia fazer e não fez. Deixar de evangelizar é pecado. Ah, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos imaginar 5 pecadinhos por dia. Em um ano, a gente vai ter cerca de 1.825 pecados. Se a gente viver até, como diz o Salmo 90, até uns 70 anos, a gente vai ter quebrado a lei de Deus. Mais de 127 mil vezes. Você é uma boa pessoa? Nós teremos que dar conta de cada um desses pecados no dia do juízo. Ah, irmão, mas Deus vai me perdoar. Deus é um cara legal. Vamos tentar num tribunal comum. A gente chega lá diante do juiz. Ô, seu juiz, eu sei que eu matei, eu roubei, mas o senhor é uma boa pessoa. O senhor vai me perdoar, né? Por eu ser uma boa pessoa, eu tenho que cumprir a lei. E a lei exige que você pague por aquilo que você fez. Então, está todo mundo condenado? Tá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os irmãos entenderam a má notícia? Mas graças a Deus, existe uma boa notícia. Irmão Wellington, irmão Adailton, podiam chegar aqui em cima, por gentileza? Vamos falar um pouquinho agora da boa notícia, porque a má notícia é terrível, né? Teve alguém que não se encaixou nessa má notícia? Não, né? Então, amém. Irmão Wellington, por aqui, o irmão... pode ser aqui. Olha só, vamos entender. Irmãos, nós temos um problema. Qual é o problema? Todos os problemas do mundo se resumem numa só palavra. Alguém saberia dizer qual é o problema do mundo? Pecado. Mas existe uma solução. Qual é a solução? Evangelho. Problema. Não estou dizendo que o irmão daí, o teu problema. Mas ele está simbolizando aqui para nós. Revelação. O irmão daí está representando aqui para nós. O pecador está representando nós. O irmão Wellington está representando o nosso Senhor, o nosso Salvador. A cor escura representando o pecado. E a cor branca representando a justiça de Cristo. Olha a nossa situação. O homem, ele pecou. Olha o problema que a gente criou para Deus. Primeiro ponto. Deus, ele é amor. Deus, ele ama o homem. Só que tem um outro atributo de Deus que talvez parece que conflita, mas não conflita. O outro atributo que Deus tem é que ele é justiça. Deus, ele é ao mesmo tempo amor e justiça. Olha a situação que a gente colocou Deus. Deus, ele é amor, ele ama o homem. Mas em relação ao pecado, ele odeia, ele é necessário que Deus condene o pecado. Como é, imagine, como é que Deus vai resolver essa situação? Sem se
contradizer. Deus, ele é amor, mas ao mesmo tempo, justiça. Se Deus, por amor, não condenar o homem, não, está tudo bem, você pecou? Não, está tudo bem, pode ir em paz. Ele seria um Deus injusto. O que você acha de um assassino que cometeu o crime e o juiz diz, não, pode ser pecado, pode ser impunição nenhuma. Não, o salário do pecado é a morte. Se Deus não condenar, ele vai ser injusto. Mas se Deus só usar de justiça, sem amor, a gente viu que nenhum de nós aqui vai ser salvo. Como que Deus resolveu essa situação? O que ele fez? Romanos 3 vai dizer que ele foi justo e justificador daqueles que creem em Cristo. Como funciona isso? Irmão Adailton é o pecador. E a gente viu que ele quebrou toda a lei. Não o irmão, mas o pecador, né? Quebrou toda a lei de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas olha, agora, vamos deixar a má notícia de lado. Olha a boa notícia. Há 2000 anos atrás, uma manjedoura, Deus se fez carne, se fez homem. Por quê? Porque ele veio para tomar o nosso lugar. Deus não poderia tomar o nosso lugar. Um anjo não poderia tomar o nosso lugar. Como o pastor Giliardi diz, a carne pecou, a carne precisa pagar o pecado. Então Deus se faz carne. O verbo se fez carne. O homem quebrou toda a lei de Deus, mas Cristo veio e cumpriu todos os mandamentos de Deus. Ele teve uma vida justa, santa, perfeita. Esse é o nosso Senhor. A Bíblia diz que aquele que cumprir a lei, recebe a vida. Aquele que quebra a lei, recebe a morte. E olha o que aconteceu. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos justiça em Cristo. Aquele na cruz do Calvário, olha o que Jesus fez. Ao mesmo tempo, ele foi justiça e amor. Ele cumpriu a justiça condenando o pecado. Ele não deixou o pecado impune. Ele condenou o pecado no seu filho. Ele foi justo. Mas ao mesmo tempo, ele foi justificador. Ele foi amor, porque ele pegou a justiça do seu filho e colocou sobre nós, irmãos. Nós fomos o quê? Justificado, não por aquilo que a gente faz, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Somos salvos não pelos nossos feitos, mas pelo sacrifício de Cristo por nossos defeitos. Cristo se fez carne para que eu e você fôssemos salvos. Aquele que crê, o que acontece? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo pagou pelos nossos pecados e nos conferiu a sua justiça. Ele não apenas nos livra do inferno, ele nos encaminha para o céu. Amém? Obrigado, irmão Wellington, obrigado, irmão. Justificados. Glória a Deus. Acho que agora, quando os irmãos lerem a Bíblia lá, fomos justificados, os irmãos vão lembrar dessa troca, né? Cristo. O que aconteceu agora? Quando o Pai olha para Cristo, o que ele vê? Ele vê a gente condenado. Tetelestai, está pago, não devo mais nada. Agora, quando o Pai olha para nós, o que ele vê? Ele vê o seu Filho, Cristo, a sua justiça. Amém, irmãos? Conhecendo a Deus e torná-lo conhecido. Agora que você conhece a Deus, você consegue torná-lo conhecido. Então a gente entendeu, vimos ali, né? Primeiro, orando. Segundo, confiando que Deus vai abrir as portas.
a fim de falarmos do mistério de Cristo. Irmãos, não é para contar a história da carochinha, não é para pregar sobre igreja, não é para pregar sobre uso e costume, é para pregar o Evangelho. Cristo. É isso, amém? O conteúdo da mensagem é Cristo e este crucificado. Outro ponto, pelo qual também estou algemado. Nós iremos pregar o Evangelho. Mas o que vai acontecer? Vai ser uma maravilha, irmãos. Vai ser um mar de flores. A gente vai pregar, todo mundo vai receber bem a nossa mensagem. É isso? Não. Pregar o Evangelho envolve cruz, envolve sofrimento. Muitas pessoas vão te xingar, vão te menosprezar por causa do Evangelho. Mas lembre-se, irmão, que a Bíblia diz que você é bem-aventurado se acontecer isso. Porque a nós foi concedido não somente crer em Cristo, mas, irmão Jefferson, padecer por Ele. Isso é uma bênção. O evangelismo, irmãos, existe um preço no discipulado de sacrifício. Não sacrifício, por favor, não me entendam mal, não sacrifício para ser salvo, mas é um sacrifício de amor. Ele deu a sua vida por nós, e nós damos a sua vida por Ele. Olha o preço do discipulado. Jesus chama os seus discípulos e diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, não se negue, tome a sua prancha de surf e vá para a praia brincar. É isso? Não. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser não passar por sofrimento, vai perder. Mas aquele que perder a vida por causa de mim e por causa do Evangelho, salva lá. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Agora, para você que tem vergonha de testemunhar de Cristo. Por quê? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Mas se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Evangelismo envolve sofrimento. Acho que foi aqui, ou foi agora, ou foi na palestra anterior que falaram sobre salvar alguém, uma casa em incêndio, uma casa em chamas. É impossível salvar uma vida do incêndio e evitar o ardor do fogo. O evangelismo, a gente tentando salvar as pessoas do inferno, vai ter o quê? Confronto, vai ter pessoas te xingando, te ofendendo, te isolando. Mas a gente tem que lembrar que a gente está fazendo isso para quê? Porque Deus nos amou, agora nós damos a vida pela obra de Cristo. Agora tem uma frase aqui que eu gravei, eu queria achar muito interessante. Paulo, ele estava o quê? Algemado por causa da obra, porque ele estava evangelizando. Olha a frase e analisa a sua vida. Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Ele nem ora, nem não lê a Bíblia. Não, pode soltar. Ele não é cristão. Haveriam provas suficientes para te condenar como cristão? Amém? Cristianismo, evangelismo, envolve cruz. Outro ponto. Orem para que eu torne esse mistério conhecido. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. A tarefa do cristão é tornar o Senhor Jesus visível, inteligível, desejável. As pessoas, quando olham para nós, elas veem Cristo ou veem um religioso? E aí? Pessoas, eu vou no domingo, a pessoa lá com a Bíblia no braço do braço, usa a roupa o uniforme da igreja. É isso? Ou você é cristão? Porque Jesus disse a maneira pela qual os seus discípulos seriam conhecidos. Não é claro que a roupa mostra o fora, mostra o que está dentro, mas a questão que eu quero dizer é o seguinte: os seus discípulos seriam conhecidos pelo quê? Se vos amardes uns aos outros. Sereis conhecidos por todos que sois meus discípulos. Amém? Por quê? Porque tem muitas pessoas que são crente 007. Dependendo do ambiente, aqui, vou me esconder. Eles não podem saber que eu sou crente. E isso é torná-lo conhecido? Nós não devemos ser crentes camaleão. Se você se apresenta neutro em relação a Cristo, em seus contatos mais íntimos,
há algo de errado com o seu cristianismo. Não pode ser cristão o homem que não se preocupa com a salvação dos outros. Não pode ser cristão aquele que não se preocupa com a salvação dos outros. Por isso que ela também, como diz o texto aqui, vai envolver responsabilidade. Paulo diz aqui, como me cumpre fazer. Evangelismo é um privilégio, a gente ser cooperador, mas também é responsabilidade. O pastor Giliad falou da questão do médico. Olha só, o médico tem a cura da doença e ele não transmite, não fala para as pessoas dessa cura. Será que Deus vai cobrar deles? Vai cobrar dele? Trazendo isso para o lado espiritual, é a questão do atalaia. Lá em Ezequiel 33, Deus coloca o atalaia numa visão privilegiada para ver se está vindo algum mal. E Deus diz para ele assim, olha, se tiver vindo algum mal, você vai lá e avisa os outros. Aí tem a questão, se o atalaia não avisar que está vindo perigo, Deus vai cobrar dele? Vai cobrar. O pastor falou da questão do Efésios, né? Os Éfesos, lá, que Paulo estava limpo. Eu avisei vocês sobre essas coisas. Então, olha, o evangelismo tem a responsabilidade. Eu falei, mas ele não viu. Aí ele com Deus. Você cumpriu a sua missão de anunciar. Testemunho. Como tornar esse mistério conhecido? Eu falei para os irmãos desde o começo, né? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Qual foi a resposta que eu dei? Quero ver se alguém tem boa memória. Como é que eu vou tornar Cristo conhecido? Vivendo o Evangelho. O que eu queria que os irmãos saíssem daqui hoje é com essas duas coisas. Conhecendo a Deus e torná-lo conhecido. Como? Vivendo o Evangelho. O Evangelho vai mostrar aqui que envolve ações e palavras. E as duas não devem estar em contradição. Aquilo que eu prego deve ser aquilo que eu vivo. E aquilo que eu vivo, eu também devo pregar. Vivendo o Evangelho. Diz o seguinte: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Sejam sábios com aqueles que não são cristãos. O nosso maior campo missionário, irmãos, são as pessoas ao nosso redor. Família, colégio, emprego. Você tem sido sábio na sua maneira de agir com eles? Se eu fosse perguntar para eles sobre você, o que eles diriam? Diriam que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus? Eu diria, esse é um velhaco, não paga as contas. Esse aí não me obedece, é um filho desobediente. Por isso que esse texto vem depois do que? Paulo falando sobre relacionamento. Ele fala do relacionamento do marido, da esposa, dos pais, dos filhos, patrão, empregado. Porque o nosso maior campo missionário é esse. Um marido que não ama sua esposa não está fazendo evangelismo. Uma esposa que é insubmissa a seu marido não está fazendo evangelismo. Um filho que desobedece seu pai não está fazendo evangelismo. Um pai que não está ensinando o seu filho o caminho do Senhor não está fazendo evangelismo. Um patrão que não sabe tratar o seu empregado não está fazendo evangelismo. E um empregado que não está sendo um bom funcionário não está fazendo evangelismo. Não está tornando Cristo conhecido. Por isso que eu gosto daquela frase do Agostinho. Ele diz o seguinte: pregue a todo tempo, se necessário, use palavras. Claro que o evangelho são palavras, mas ele quer enfatizar a questão de que evangelho é esse que você vive? Que evangelho que é esse que você prega se você não está vivendo? O testemunho mais efetivo ao poder do evangelho é a vida, o nosso andar. E a conversação, as palavras do cristão comum. Nós precisamos viver o evangelho, nossa conduta e nossas palavras. Nosso evangelismo deve começar em casa. Lembra do Gadareno? Jesus expulsa a legião dele e ele quer fazer evangelismo. Não, Senhor, eu vou contigo, aí vamos para Judéia, Jerusalém. Ei, para. Volta para casa. E mostra as maravilhas que Deus fez na tua vida. O evangelismo começa em casa. O pastor Giliad falou também, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O evangelismo começa nas pessoas que estão ao nosso redor.
Como é que a esposa vai ganhar o marido? Olha o que diz Pedro. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Para quê? Se ele ainda não obedece à palavra, ele conhece a palavra. Mas se ele ainda não obedece, seja ganho sem palavra alguma. Mas como que ele vai ser ganho sem palavra alguma? Por meio do vosso procedimento, observando o vosso honesto comportamento. Veja, se você não tem um comportamento de uma mulher de Deus, não espere ganhar o seu marido. Porque as suas palavras, você está pregando o evangelho, Jesus ama, mas o seu viver está sendo diferente daquilo que você fala, você não vai ganhar o seu marido. Nós, irmãos, somos cartas vivas, Paulo diz, lidas por todo mundo. E talvez, irmãos, você seja a única Bíblia que o teu filho, a tua esposa, o teu vizinho, o teu patrão vai ler. Talvez a nossa vida seja a única Bíblia que eles vão ler. E o que eles estão lendo? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. As duas primeiras sentenças do Pai Nosso, alguém pode dizer para mim? Quais são as duas primeiras sentenças do Pai Nosso? Vai mostrar conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Como é que começa o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Para eu chamar ele de Pai, eu tenho que ser filho. Isso mostra que eu sou um regenerado, mostra que eu nasci de novo. Eu conheço ele, Pai Nosso. Segundo, santificado seja o teu nome. Agora eu vou tornar ele conhecido. Como? Através da minha vida. Porque, infelizmente, o nome de Deus aí está sendo blasfemado por causa do mau comportamento de pessoas que se dizem cristãs. Então, como é que Deus vai ser santificado? Como é que Deus vai ser glorificado? Através do meu comportamento. Eles vão ver as nossas boas obras e vão glorificar ao Pai. Somos cartas vivas. A evangelização deve ser uma atitude que permeia todas as atividades do cristão. Como o irmão Jamerson falou, evangelismo, irmãos, não é só um final de tarde de sábado. Não. Evangelismo é 24 horas. A gente está sempre buscando onde Deus está abrindo uma porta para a gente, uma oportunidade para a gente estar falando de Cristo. Para os primeiros cristãos, a evangelização não era algo que eles isolavam das outras áreas da vida cristã, a fim de se especializar, analisá-las, teorizá-las, organizá-las. Eles simplesmente praticavam a fé. Eles botavam a fé em prática. Não é com suas palavras, mas com sua vida que atrairá ou afugentará os outros. Sobre o cristão, pesa a grande responsabilidade, não apenas de falar sobre Cristo, mas sim de mostrar Cristo aos homens mediante a própria vida. Vamos continuar lendo ali o Colossenses. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra uma porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou preso, para que o torne conhecido. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente encontra no nosso dia a dia. Eu me organizava da seguinte maneira. Eu fazia, vou acordar, durante a minha trajetória do dia, quem que eu vou encontrar? Aí eu aproveitava aquele tempo que eu ia encontrar com a pessoa para anunciar a palavra. Eu me juntava com o meu motorista, tinha ganho um motorista, agora foi os dois, usando esse propósito. O que a gente fazia? A gente se organizava, eu vou para o ponto, quem que vai estar no ponto? Opa, qual é a palavra que eu vou levar para essa pessoa que vai estar no ponto? Eu vou pegar o ônibus, quem que eu vou encontrar no ônibus? Opa, eu vou usar essa palavra para tal pessoa. E no intervalo do meu serviço, eu vou encontrar tal pessoa. Opa, é uma oportunidade para mim falar de Cristo. Então você se organiza para aproveitar o tempo do seu dia a dia para a gente anunciar a Cristo. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, irmãos. A gente não sabe se vai ser a última conversa nossa com eles. E se eles não conhecerem a Cristo, eles vão perecer. Por isso essa urgência de hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o coração. A grande oportunidade de evangelizar o povo é o constante encontro com as pessoas lá fora. Nas oportunidades proporcionadas pela profissão, pelo colégio, pelo comércio, pela vizinhança, pelo trânsito. Por isso que a gente precisa de sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para mim falar como convém a essa pessoa. Ações.
Aí diz o seguinte, agora não só em ações, irmãos, mas também em palavras. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal. E essa palavra agradável não quer dizer que eu vou falar coisas para agradar o ego dele. Não, não. A palavra agradável aqui significa graça, um favor merecido. Significa palavras... É falar a verdade em amor. Como assim? Se eu chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, tu é um filho do diabo, porque você não crê em Cristo, e você vai para o inferno. Falei a verdade? A Bíblia diz que quem não crê em Cristo é filho do diabo, e quem não crê em Cristo vai para o inferno. Falei a verdade. Eu usei amor? Não. Se eu disser assim para a pessoa, não, meu amigo, não se preocupa, Jesus te ama, não tem problema você fazer isso, fazer... Não, Jesus te ama. Eu usei amor, mas faltei com é a verdade em amor. Você viu como ele usou a abordagem ali? Ele falou da lei que a gente pecou, que a gente precisa de Cristo, mas ele falou tudo isso em amor. Ele se colocou no mesmo lugar da pessoa, porque ele também era pecador. Então ele anunciou o evangelho falando a verdade em amor. É muito importante a gente também saber a hora certa de falar e a palavra certa para falar naquele momento. Por isso que a gente precisa estar sempre em contato, em oração com Deus, para que Deus nos dê sabedoria. Paulo vai dizer que tudo que sair da nossa boca sejam palavras que edificam. Se o que vai sair da tua boca não vai edificar, silêncio. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Então, a gente tem que ter a consciência de que aquilo que a gente vai falar seja para gerar vida e não morte. Ter cuidado, irmãos, na hora de censurar uma pessoa sobre o pecado dela. Deus tem que dar sabedoria para a gente, para quando a gente tem que ser firme. Tem hora que a gente tem que ser firme, claro que em amor, ser firme, e a hora que a gente precisa o azeite, a hora que tem que dar uma cajadada, a hora que tem que passar um azeite ali. A gente tem que pedir para Deus sabedoria, para a gente falar a cada um como convém, sempre a verdade e sempre com amor. Nunca apenas a verdade, nunca apenas o amor. Então a gente tem que pedir sabedoria para Deus. E lembrar que na hora da evangelização, não se achar superior à pessoa que você está evangelizando. Porque às vezes a pessoa, eu sou o crente, eu tenho a verdade, eu tenho a palavra, aqui ó, você é um pecador. Não, não é isso. Você tem que lembrar o seguinte, o que é evangelização? Evangelização é um mendigo mostrando a outro mendigo onde encontrar o pão. São dois pecadores, só que um pecador salvo, e o outro pecador mostrando, não, aqui está a salvação, aqui está. Outro ponto que a gente tem na hora de falar, irmãos, evangelismo não é discussão, evangelismo não é debate. Porque se você atacar uma pessoa, o que vai acontecer? Ela vai se defender. O evangelismo não é um contra o outro. Não é provar que eu estou certo. Tá, você pode ganhar um debate, mas perdeu a alma. Não é isso. Deus não chamou a gente para ganhar debates. Deus nos enviou para salvar almas. Então, como o pastor falou ali também, o que a gente faz na hora do evangelismo? A gente parte de pontos comuns. Eu não fico de frente para ela, confrontando com ela. Eu vou do mesmo lado dela. A gente está caminhando junto e eu vou mostrar para ela Cristo, mostrar o mistério de Cristo. Como? Vamos supor que ela acredita em Deus. Pronto, desse ponto, vocês dois acreditam em Deus. Então, a partir daí, vocês começam a conversar sobre Deus e ali você vai mostrando como é o verdadeiro Deus. A pessoa acredita em Cristo. Maravilha! A partir do ponto em comum de Cristo, vocês vão entrando na Bíblia e vai mostrando para ele a verdade sobre Cristo. Não como um debate, mas como Filipe fez com o eunuco. Ele se sentou ao lado da carruagem. Você está lendo isso? Você acredita? Então, vou te ajudar. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Pontos em comuns. Como é que a gente faz para falar com as pessoas? Não é debate, irmãos. Não é briga. É você pegar um ponto em que tem em comum com aquela pessoa. Por exemplo, vamos supor que seja um católico. O que você vai fazer? O católico crê em Jesus, crê em Deus, crê na Trindade. Então, a partir desse ponto, você vai construindo, guiando ele até o conhecimento melhor da palavra. Porque eles têm algumas doutrinas errôneas, equivocadas. Então, a partir daquele ponto em comum, vocês caminham juntos. Amém? Aqui diz também que a palavra tem que ser
temperada com sal. Eu vou usar o mesmo exemplo da verdade e amor. A nossa palavra ela não tem que ser salgada e nem sem sal. Ela tem que ser o quê? Temperada. Quem come uma comida sem sal? É horrível. Quem come uma comida salgada? Não presta. A comida tem que ser o quê? Temperada, equilibrada, entre verdade e amor. Um exemplo, questão do pai, né? A gente falou ali. Dois erros em relação à paternidade. Existe o pai banana e existe o pai ditador. Pai banana. Ah, eu te amo, filho, pode fazer o que quiser. Isso não é amor, é um falso amor. Tu não pode fazer isso, não pode fazer. É o pai ditador. Mas não é bem isso. É um equilíbrio entre verdade e amor. As duas coisas são falsas, são dois erros, o pai banana e o pai ditador. O pai verdadeiro, ele disciplina, ele não como um ditador, mas ele disciplina porque ele ama. As duas coisas caminham juntos. Devemos ser sal e luz. Não devemos ser um saleiro, muito sal, né? Muito santo, assim, no sentido de que tem pessoas, irmãos, que na hora de evangelizar, em vez de evangelizar a Bíblia, elas usam usos e costumes. Isso atrai as pessoas para Cristo ou afasta elas? Então que a gente pregue o Evangelho e não essas coisas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. O último ponto para a gente entrar nas perguntas. O que a gente viu ali? Orando por nós, a gente teve orando, para que Deus nos abra uma porta, confiando na providência de Deus, a fim de falarmos do mistério de Cristo, anunciar o Evangelho. Temos que conhecer o Evangelho para anunciar o Evangelho, pelo qual também estou preso, vai ter dificuldade no anúncio do Evangelho, cruz, para que eu o manifeste, para que eu o torne como conhecido, como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, aqueles que não conhecem a palavra. O nosso comportamento ajuda no evangelismo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. E o último ponto para a gente estar finalizando. Para que saibais como vos convém responder a cada um. É necessário, irmãos, a gente conhecer para torná-lo conhecido. Como é que eu vou responder para uma pessoa? Chega um testemunho de Jeová para mim e diz, Jesus é o arcanjo Miguel. E aí? Como é que eu vou responder para ele? Jesus não é Deus. Como é que eu vou responder para ele? Então é necessário a gente ter um preparo para poder comunicar o Evangelho. E são coisas simples, irmãos. Jesus é Deus? Alguém conhece uma passagem que fala que Jesus é Deus? No princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas sendo Deus, ele se esvaziou, se fez homem. Então, é necessário, irmãos, conhecermos a Escritura e estarmos preparados para responder às dúvidas. Claro que a gente não vai saber tudo, mas vou dar um exemplo. Filipe, quando foi evangelizar Natanael, olha o que Deus usa. Filipe, ele não sabia tudo sobre o Messias, mas aquela porção que Deus deu para ele serviu para evangelizar Natanael. Ele disse assim, Natanael, vem cá, eu conheci Jesus de Nazaré, filho de José. Olha a teologia dele. Jesus era de Nazaré? Nasceu em Nazaré? Não, Jesus nasceu em Belém. Pode vir alguma coisa, tanto é que Natanael, o Messias vem de Belém, tu quer falar de Nazaré? Aí ele diz assim, filho de José. O Messias não viria de Maria, não veio de forma sobrenatural? Então, embora a teologia de Natanael não tivesse totalmente explanada, qual foi a resposta dele? Vinde e vede. Ele levou a pessoa a Cristo. Você já notou, irmãos, que olha o que acontecia antigamente. Antigamente, lá no tempo de Jesus, 2000 anos atrás, as pessoas criam na Bíblia. Elas criam nas Escrituras. Mas quando chegou Jesus, rejeitaram Jesus. Criam na Bíblia, mas crucificaram Jesus. Hoje, 2000 anos depois, a situação inverteu. Se você perguntar aí fora, a maioria diz que
acredita em Jesus, mas rejeita a Bíblia. Não tem como. Acreditar na Bíblia é acreditar em Jesus, porque a Bíblia dá testemunho de Jesus. E acreditar em Jesus é acreditar na Bíblia. Não tem como desassociar. E às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, irmão, a Bíblia está cheia de erro. Aí eu digo o seguinte para ele, verdade, a Bíblia está cheia de erros. Ele fica, cheia de erros. Você concorda? Sim, eu concordo. A Bíblia está cheia de erros. Tem o erro de Adão e Eva que desobedeceram a Deus. Tem o erro de Caim. Tem o erro de Davi. Tem o erro de Salomão. Aí, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que a Bíblia está cheia de contradições. Sim, também concordo com você. A Bíblia está cheia de contradições. Ela contradiz o meu pecado, contradiz o adultério, contradiz tudo aquilo que eu quero fazer, que é errado, e ela contradiz. Não tem jeito para falar contigo. Errado. Então, ele diz que a Bíblia é errada e contradição. Eu concordo. Tem os erros dos personagens e tem as contradições. A palavra de Deus que nos confronta. Uma maneira de mostrar para ele, irmãos, eu não acredito na Bíblia, apresente sabe o quê? Primeiro a gente tem que apresentar a lei, para mexer na consciência. A lei vai mexer na consciência, vai mostrar que ele está errado. Mas para ele criar confiança na palavra de Deus, sabe o que a gente mostra? Paulo diz que ele evangelizava pela lei e pelos profetas. Use os profetas para evangelizar. Como assim? Você pega a sua Bíblia, abre lá no Salmo 22, e diz assim para ele. Está vendo isso aqui, irmão? Esse pedaço da Bíblia aqui, foi escrito antes de Jesus vir à Terra. Sério? Tudo isso aqui foi escrito antes de Jesus vir à Terra. Por exemplo, olha esse Salmo 22 aqui. Sabe quanto tempo foi escrito antes de Jesus? 1000 anos. 1000 anos antes de Jesus vir? Poxa. E o que está escrito? Leia para mim. Eu gosto de fazer o seguinte, eu peço para a pessoa ler. Isso impacta melhor a pessoa. Aí ela vai ler. Deus meu, transpassaram as minhas mãos e rasgaram. Mas como? Isso aqui está falando de Jesus? 1000 anos antes já estava profetizado sobre a vinda de Jesus. E a pessoa vai começando a criar confiança na palavra de Deus. Isaías 53. Pastor, me lembra como é que é Isaías 53? Irmão Wellington, o que diz lá? Como ovelha muda, quem creu no meu... Aí vai falando. Quando você lê Isaías 53, você fica apavorado. Porque parece, em palavras, a narração da crucificação de Cristo. E a pessoa, meu Deus, 700 anos antes de Jesus vir já estava escrito isso? Então o que a gente tem que usar para evangelizar? A lei e os profetas. Os profetas para mostrar a veracidade da palavra de Deus e a lei para mexer na consciência do pecador. Mostrar a doença para ele procurar a cura. Mostrar o pecado para ele procurar o evangelho. Pode, mano. Só um minutinho. Quer dar um microfone para ele? Pode dar para ele? Não precisa? Acho que o pessoal escuta, né? 700 anos antes de Jesus vir. Olha o que está escrito. Amém. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor se fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado. Até aqui está. Amém. Aí você faz, você lê, pede para a pessoa ler e pergunta para ela, de quem está falando? Aí ele vai dizer, meu Deus,
Está falando de Jesus. Isso vai ajudar no evangelismo. Tanto é que é esse texto que Filipe está falando com eunuco, né? Lá em Atos. Conclusão, irmão, para terminar aqui. Conclusão, né? Para ganhar os perdidos, devemos orar continuamente, andar com sabedoria diante deles e falar-lhes graciosamente. Viver o que prega e pregar o que vive. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Capítulo 4 de João, samaritana, conheceu a Deus, e o que ela fez? Largou o cântaro e foi torná-lo conhecido. A mesma coisa com a gente. O que é conhecer a Deus? É amar a Deus. O que é torná-lo conhecido? É amar o próximo. Porque quem não evangeliza precisa ser evangelizado. John Blanchard vai dizer o seguinte: recusar-se a evangelizar é tão pecaminoso como cometer adultério ou homicídio. Deixar de evangelizar é pecado, assim como deixar de ser cheio do Espírito Santo, como o pastor tem nos ensinado, é pecado. Evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja, não o passatempo peculiar de alguns de seus membros. Evangelismo não é só função do pastor, nós somos sacerdotes. O sacerdote é aquele mediador que leva os homens a Deus. Nenhum cristão está isento do último mandamento de nosso Senhor. Ide, é para todos, não é só para o pastor. Quando o nosso coração está cheio da presença de Cristo, ou seja, quando a gente conhece a Deus, a evangelização é algo natural, inevitável. Tornamos ele conhecido. A boca vai falar do que o coração está cheio. Irmãos, naquele dia, no dia do julgamento, quando a gente chegar diante de Deus, lá no tribunal, será que a gente vai encontrar alguma pessoa dizendo assim, ó, por que você não falou de Jesus para mim? Você conhecia Ele? Você conhecia o caminho da salvação e não me falou? Irmãos, eu não quero chegar de mão vazia naquele dia. Eu não sei quanto... Eu sei que naquele dia eu vou chegar e dizer assim, ó, poxa, eu podia ter feito mais. E não fiz. Eu lembro de uma história que foi o pastor que me contou do Schindler, que ele salvava os judeus do Holocausto. Ele pagava ali, e resgatava eles. E teve uma hora que parece que é um relógio, ele começa a chorar, meu Deus, se eu vendesse esse relógio, eu teria salvo mais 2 judeus. Será que esse é o nosso desejo? Essa paixão por salvar pessoas? Então, irmãos, essa noite, eu queria terminar com uma oração, que a gente se levantasse e avaliasse a gente. Será que eu tenho esse desejo no coração? Será que eu tenho orado por almas? Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Como evangelizar? Vivendo o Evangelho, através de palavras e através de ações. Evangelizar não é tanto fazer, é ser. É ser sal, é ser luz, é ser testemunha. Conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Que a gente não saia daqui confortável essa noite, mas que a gente olhe para a gente, meu Deus, não estou fazendo nada, Senhor. Me ajuda, me capacita, me encoraja. Eu preciso de Ti. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, essa noite, essa tarde, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E ela falou ao nosso coração. Nos muda, Senhor. Nos transforma. Não deixa eu ser igual, Senhor. Muda, Senhor. Me movimenta, me enche, me dá oportunidade, Senhor. Na minha casa, Senhor, que eu venha ser sal, que eu venha ser luz. Me dá capacidade, Senhor, para falar as palavras corretas, Senhor, para o meu vizinho, para o meu amigo. Não deixa, Senhor, eu negligenciar essa obra, Pai. Incendeia, Senhor, o nosso coração. Queremos alma, Senhor. Que isso não seja apenas uma canção, Senhor,
Não, Senhor, eu não quero que fique só nos nossos lábios, Senhor. Eu quero que seja a nossa vida, Senhor. 24 horas por dia, Senhor, missionários. Por favor, Senhor. Senhor, se tem alguma coisa em mim que tem roubado o meu tempo contigo, Senhor, destrói esse altar de Baal, Senhor. Me ajuda a me dar força, Senhor, para destruí-lo. E no mesmo lugar, Senhor, construir um altar de adoração, Senhor. Dar frutos, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Pai, eu sei, Senhor, que a obra é Tua, que nós somos instrumentos. Eu sei, Senhor, que Tu estás conosco, que todas as coisas vão contribuir, Senhor, para o avanço do Evangelho. Senhor, nesse momento em que nós estamos, Tu tem levantado servos, Tu tem levantado homens e mulheres de Deus, com fome e sede de justiça, Senhor. Pastor Giliardi, a irmã Annelise, irmão Ramires, irmão Dailton, irmão Jefferson, irmão Dodson, muito, Senhor. O Senhor tem levantado jovens lá no João Paulo, o Wagner, o Jonas. Pai, nos une, Pai, que a nossa comunhão seja para Te adorar, que a nossa comunhão venha, Senhor, transformar a nossa vida. E nós venhamos, Senhor, operar, ser instrumentos dessa grande comissão, Senhor, de ir, Pai. Que comece na nossa casa, Pai. Que comece no nosso trabalho, que comece no nosso colégio. Em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui. Nos ajuda, Senhor, a Te conhecer e Te tornar conhecido. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.